Você já ouviu falar da crise na cadeia de suprimentos? Quem resolverá isso? Alguns investidores acreditam que é o Fratos, que está abrindo capital com uma avaliação de 435 milhões de dólares, trazendo digitalização e transparência de preços para o agenciamento de cargas. No vídeo de hoje, comentamos sobre investidores como British Airways e Qatar Airways, o cenário otimista e pessimista das ações e a dimensão desse mercado. Acompanhe com a gente. Eu sou a Hannah, esta é a Erin e este é o Piper Rundown. Analisamos negócios e cultura para ajudar você a vencer. Olha, nós temos uma missão aqui no Piper Rundown, que é ajudar você a desenvolver uma mente empresarial melhor. E nós achamos que você pode fazer isso apertando o botão de curtir deste vídeo. Só dá uma apertadinha. A gente não acha, né? A gente tem certeza. É verdade. Nossos cérebros de negócios cresceram tanto que agora realmente sabemos. A Freightos anunciou que vai abrir capital através de um SPAC, que vai avaliar a plataforma de agenciamento de frete em 435 milhões de dólares. Como parte do SPAC, eles podem receber até 160 milhões de dólares em capital líquido para o balanço deles. No mínimo, eles vão adicionar 80 milhões de dólares. A plataforma de reservas de frete baseada em Jerusalém fez 3 aquisições recentes que formam um negócio muito interessante, com 2 motores de geração de receita. Após ser fundada em 2012, a primeira aquisição deles foi a Web Cargo, uma solução SaaS para empresas de logística. Isso foi usado para gerar receita do outro lado do marketplace deles, enquanto a Freightos era uma plataforma que cobrava principalmente de importadores e exportadores, pela reserva eficiente de espaços com diferentes transportadoras de carga. Depois adquiriram a 7L Freight, um banco de dados que torna sua plataforma SaaS para empresas de logística mais robusta e aumenta a fidelização e retenção dos clientes pagantes. Depois, eles adquiriram a Clearit, uma empresa de despacho aduaneiro que permite que esses importadores e exportadores na plataforma da Freightos façam mais da sua documentação enquanto realizam suas compras de frete. Uma das razões pelas quais isso é considerado uma das últimas áreas da economia a serem digitalizadas é porque, além de ser enorme, ela é extremamente fragmentada. Quase qualquer pessoa pode comprar um barco, um navio, um avião e entrar no ramo do transporte de cargas. E existe uma grande diversidade de plataformas de logística terceirizadas que se conectam a esses meios de todas as formas possíveis. Algumas usam o Google Chat, outras usam o WhatsApp, algumas usam e-mail e outras usam mensagens de texto. É muito difícil simplificar tudo em uma única plataforma, coletar todos esses dados e torná-los legíveis para todos os diferentes participantes. A Freightos está tentando fazer isso. Eles receberam investimentos, incluindo da Qatar Airways, do International Airline Group, que é dono da British Airways, e da FedEx. E basicamente estão adotando a abordagem de que, se conseguirem tornar todos esses espaços de carga mais legíveis, isso não só permitirá que aqueles que estão fazendo as viagens preencham toda a sua frota, mas também permitirá uma melhor transparência de preços e, portanto, preços efetivos mais baixos para aqueles que estão comprando espaços de frete. Não lembro a última vez que comprei espaço de frete, mas conheço quem já comprou e se interessaria por essas tarefas. Posso te dar uma ideia da influência dos últimos 2 anos? Todo tipo de problema na cadeia de suprimentos. Você ouve isso nas manchetes, talvez veja isso refletido na inflação quando vai comprar alguma coisa. Aqui estão alguns impactos concretos do aumento do preço do frete devido às restrições na cadeia de suprimentos associadas à pandemia de Covid. Em 2020, enviar uma geladeira custava cerca de 58 dólares. Se você quisesse enviar uma TV, isso custaria cerca de 4 dólares. Se você quisesse enviar um móvel, isso custaria cerca de 50 dólares. Em 2022, 595 dólares para enviar uma geladeira, pare. 44 dólares para enviar uma TV e 516 dólares para um móvel. Alguns dizem que é congestão temporária, que será resolvida e os preços vão cair. Outros, como Peter Zion, que entrevistaremos em breve neste canal, afirmam que o enfraquecimento da globalização e do comércio internacional resultará em preços de transporte internacional persistentemente mais altos. Se você é uma dessas plataformas de frete, você tem uma taxa de comissão consistente e à medida que esses preços sobem, você pode esperar que isso tenha um impacto positivo no seu lucro,
apesar do fato de que seus clientes estão enfrentando preços mais altos. A Freightos já alcançou mais de 10 mil importadores e exportadores em sua plataforma, mais de 3.500 agentes de carga também na plataforma e mais de 200 transportadoras diferentes, sendo 30 delas companhias aéreas. Algumas dessas companhias aéreas incluem Qatar Airways, Turkish Air, American Airlines, Lufthansa e Etihad. O que essas companhias aéreas fazem para maximizar sua receita efetiva e caminho para a lucratividade é vender o espaço de carga sob o avião, onde os passageiros estão situados, para pessoas que estão tentando transportar suas mercadorias de forma relativamente eficiente. Você pode colocar em um navio, mas vai chegar muito mais devagar. Se você precisa rápido, a companhia aérea vai ser a melhor solução para você. Isso basicamente permite que as passagens para os passageiros sejam vendidas a preço de custo e que a carga vendida lá embaixo seja um dos motores do potencial de lucratividade, além de fazer você se inscrever em um daqueles cartões de crédito. A Freightos, que como eu disse, existe desde 2012, teve uma receita de 12,9 milhões de dólares em 2020. Eles tiveram uma receita de 16,6 milhões de dólares em 2021, e a estimativa é que façam cerca de 21 milhões em 2022. A divisão dessa receita é de cerca de 60%, SaaS e 40% em taxas de plataforma. A longo prazo, você olha para empresas como Airbnb e Booking.com, que vamos discutir na sessão de comparação. Elas são plataformas e cobram taxas sobre todas as transações. Essa é a visão de longo prazo meio utópica aqui. Mas a plataforma SaaS B2B é algo muito mais escalável e que uma equipe de vendas consegue vender para essas diferentes empresas de logística. Por isso, ela gera mais receita no curto prazo. Eles não estão aumentando essa receita de forma lucrativa. Eles tiveram um fluxo de caixa livre negativo de 10 milhões de dólares em 2020, negativo de 12 milhões em 2021, e a estimativa é de cerca de negativo 19 milhões em 2022. Então fica a pergunta: a receita estimada deles em 2022 mal será 2 milhões a mais do que o fluxo de caixa livre líquido negativo deles. Não tenho certeza de que, ao entrar nesse mercado, encontraríamos um ambiente especialmente otimista com esse tipo de modelo de negócio. Se eles estivessem vendendo a ideia de crescimento, no entanto, eles apontariam para o valor bruto de reservas, que foi de apenas 69 milhões em 2020, mas em 2021 chegou a 302 milhões de dólares em volume bruto de reservas. Ainda não é hora de falar em cenário otimista ou pessimista. Vamos para a seção comparativa, discutindo empresas semelhantes e concorrentes do setor. Então eles estão tentando juntar alguns negócios em um só. O primeiro que vamos destacar é o tipo de plataforma de inteligência SaaS, que está mais associada à aquisição da WebCargo e à aquisição da 7L Freight. Amadeus TI, que é uma empresa europeia fundada em 1987, tem um valor de mercado efetivo de 27 bilhões de dólares. Sabre é uma plataforma de TI do Texas, fundada em 1960, com valor de mercado de 2 bilhões de dólares. Então, a premissa básica deles é que podemos ter uma plataforma de inteligência e tecnologia mais avançada em termos digitais e mais sofisticada tecnologicamente para essas empresas de logística. E podemos roubar participação de mercado desses dois concorrentes. Eles destacam na apresentação para investidores que se trata de uma estratégia de plataforma. Airbnb é uma plataforma atraente. Expedia é uma plataforma atraente. Booking.com, uma das plataformas atraentes mais subestimadas em termos de escala, em termos de força de negócio. Ela tem um valor de mercado de 94 bilhões de dólares, onde as pessoas podem entrar, descobrir a logística que querem para suas próprias viagens e reservar elas mesmas. A Booking.com efetivamente cobra uma taxa por agregar essa atenção, essa demanda por essas logísticas de viagem e então facilitar que a transação aconteça. Agora, tudo isso deixa de reconhecer o outro gorila no espaço, na sala. Flexport, que também está entrando na área de logística no cenário do comércio internacional, que é um mercado enorme, com a premissa de que precisa haver muito mais digitalização. Tem papel demais, tem fragmentação demais. E se houvesse simplesmente legibilidade, clareza, unidade entre os padrões e normas digitais que estão sendo usados, entre esses participantes, embarcadores, transportadores e provedores de logística terceirizados,
que poderia haver uma enorme quantidade de eficiência obtida e retorno para o resultado final dos clientes. Eles levantaram 935 milhões de dólares em sua rodada de financiamento mais recente, o que é o dobro da avaliação efetiva da Freightos neste SPAC. A Flexport atingiu o valor de mercado de 8 bilhões de dólares, mas ainda é seguidora, não líder. Isso deve ser reconhecido ao fazermos previsões para o futuro. Uau, certo. Agora vamos ao fator meme, onde eu e Erin avaliamos o potencial de viralização de memes de uma empresa, numa escala de 1 a 5. 1 representa memes negativos, 3 é neutro. E 5 são todos os memes positivos e engraçados. Então, frete é complicado. Eu acho que é um ótimo nome, e acho que especificamente para esse setor não dá para ser mais direto ao ponto. Mas especialmente nesse momento, tudo o que você vê sobre transporte e frete são memes negativos, como os problemas na cadeia de suprimentos e tudo mais. Então eles poderiam ser o salvador. Eles poderiam ser a salvação para isso. Essa é uma boa posição, você sente essa dor. Todos vocês estão sentindo essa dor. Olhem para nós. Olhem para nós. Isso é justo, mas eu acho que o tom geral sobre isso é negativo. Eu vou de 2,1. Uau! Eu vou de 3,9. Eles estão estimando fazer 21 milhões de dólares em receita e ainda assim ter um prejuízo enorme. E mesmo assim, tem uma avaliação de quase $500 milhão. Isso mostra que existe hype e empolgação. E sinceramente, algumas pessoas só torcem por uma solução para a dor. E mesmo que eles não consigam entregar isso, vão conseguir vender em cima dessa dor que tantos clientes e consumidores estão sentindo. Então, eu acho que eles têm muito vento a favor, certo? Conte pra gente qual é a sua nota de fator meme nos comentários. E se você ainda não se inscreveu nesse canal de Elite, o que você está esperando? O que você está pensando? Não quer uma grande marca de negócios? O grande negócio suculento. Só isso? Que nojo. Odiei o rumo disso. Vamos ao cenário otimista e pessimista. Alguns pontos importantes. A fragmentação pode permitir vários vencedores. Então, não é exatamente uma situação em que o vencedor leva tudo ou leva quase tudo, já que 19 dos 20 maiores agentes de carga usam a plataforma da Freightos. Então, se eles conseguirem conquistar seu próprio nicho, talvez possam se conectar à Flexport, se conectar a algumas dessas outras soluções e assim manter a relevância por muito tempo. Além disso, a inflação desses custos de envio significa que mesmo uma taxa básica de comissão vai continuar gerando muita receita para um negócio como esse. Porque eles basicamente estão pegando uma porcentagem de um bolo proporcionalmente maior à medida que todas essas empresas gastam nessas soluções. Já citamos a concorrência da Flexport no lado pessimista. Quero abordar outros pontos. Um deles é a controvérsia associada às divulgações que vieram com essa oferta pública de que a Qatar Airways é uma das principais acionistas, além de alguns outros grandes acionistas. Uma das questões, e é compreensível o interesse deles em investir, é que assim podem ter uma pequena participação em uma das plataformas usadas para vender seu espaço de carga. Eles aproveitam ambos os lados, como no caso do SPAC simbiótico com a automação dos armazéns do Walmart. Assim, entende-se por que a grande corporação age assim. Mas surge a dúvida: será que conseguirão atrair outras companhias aéreas para a plataforma, sabendo que Qatar e British Airways podem ter acesso a condições e preços preferenciais, além de destaque na venda de suas cargas frente aos concorrentes? Eles possuem assentos no conselho, incluindo da Qatar e da FedEx, concedidos pelos investimentos. Isso faz você pensar: será que eles serão uma plataforma realmente imparcial, como o Airbnb, que não possui parte dos imóveis vendidos em sua plataforma? O Booking.com não é dono dos hotéis nem das companhias aéreas que eles destacam na plataforma. Eles vão vender anúncios, mas não terão esse interesse específico envolvido. Além disso, este espaço reconhece que a tecnologia deve ser usada para criar de forma mais eficiente. E com essa premonição e a enorme fragmentação e a concorrência que vem junto com isso, eu sou cético em relação às margens que eles ostentam, sobre as quais falam bastante, margens brutas de 60% em sua apresentação para investidores. Eu sou cético de que essas margens possam se manter em um espaço tão fragmentado e competitivo. O motivo, nós falamos sobre isso anos atrás,
com uma das grandes empresas de troca de óleo. E quando há uma dúzia de mecânicos diferentes que podem fazer esse serviço para você, e é uma barreira de entrada muito baixa para participar e oferecer esse serviço, você não tem muito poder de precificação nesse tipo de mercado. Então, eu sou cético a longo prazo quanto à força da Fritz e à persistência da margem bruta deles ou da margem deles em geral. A menos que eles consigam atingir uma escala gigantesca, o que eles vão te mostrar em um gráfico que sobe quase na vertical. Mas estar por aí há 10 anos passando não só pela pandemia de Covid, mas também trazendo a solução para o mercado faturar 20 milhões de dólares não me impressiona quanto à capacidade deles de alcançar a escala necessária para ter essas margens excelentes. Justo! Esse foi o resumo. Obrigada por assistir. Se ficou até aqui, agradecemos muito. Por favor, curta o vídeo. Isso faria nosso dia. Até o próximo vídeo.